Tá aí na tela do canal 2-1, aqui não tem empate. Os grupos voltam a criticar Belintani em 80 dias sem diretor de futebol. Tá aí na tela para vocês. E você, o que acha? Acha que diretor de futebol está fazendo a diferença? Será que o Bahia está jogando bem ou jogando mal porque tem um diretor, não tem diretor? O que vocês acham aí da questão do diretor de futebol que está sendo cobrado, né? O pessoal está parecendo Cipa. Tá colocando lá. Amanhã vai ter o cartaz de 81 dias, hein? O diretor de futebol, o executivo de futebol do Ceará foi dispensado por lá, hein? Foi dispensado. Hoje de tarde a galera do Vozão me perguntou, e aí? Me mandaram uma lista de jogadores que ele contratou mal, que é gigante também, viu? Que é gigante também. Então tá aí, ó. No dia 10 de dezembro, menos de 24 horas após o rebaixamento, o Bahia anunciou a demissão de Lucas Drubski e Júnior Chávari, respectivamente executivo de futebol e gerente de futebol. Desde então, somente o segundo cargo foi preenchido com a contratação de João Paulo Sanches. Meu amigão, o executivo do Ceará foi demitido. O Jorge Macedo, se não me engano, o sobrenome é Macedo, não sei se é Jorge. Para a temporada de 2022, o clube tem que seu organograma o cargo de diretor de futebol, que segue vago, enquanto um profissional para gerir as negociações com o mercado não chegou ainda. Esse período de 80 dias sem o principal de um departamento de futebol vem rendendo fortes críticas por parte de torcedores e também dos grupos políticos do Bahia, como nesta segunda-feira o grupo Revolução Tricolor e também o Bahia é de todos e de todas colocou aí uma nota falando sobre esta situação, abrindo aspas aqui para o grupo Revolta Tricolor. Mais de 2 meses após o fatídico rebaixamento para a Série B, o Sport Clube Bahia permanece sem diretor de futebol. Neste interim, a Revolução Tricolor, em diversas oportunidades, manifestou junto à diretoria executiva o entendimento que tal contratação é indispensável para a reformulação do elenco, com vistas principalmente ao acesso para a Série A. Já o grupo Bahia é de todos e de todas, vou abrir aspas aqui. Estamos há 80 dias sem diretor de futebol. O recorde de dias sem diretor de futebol é de 80 dias. Recentemente, o Bahia negociou com Paulo Autuori para assumir o cargo. Segundo Belintani, as conversas realmente aconteceram ao longo dos meses de fevereiro e de janeiro, mas o profissional preferiu assumir o Goiás, que está na Série A do futebol brasileiro, e isso pesa e não pesa pouco não. Meus amigos, vocês acham que está sem um diretor de futebol, um executivo, 80 dias, nós temos aí um bom tempo sem diretor, 80 dias. Mas, meus amigos, o Bahia gastou dinheiro com o que estavam aí, viu? Porque o Bahia errou também, não foi somente em contratação de jogadores, não. O Bahia não errou somente em contratação de jogadores, não. O Bahia errou nessa galera aí, diretor, gerente de futebol. O Bahia errou demais aí, gente. O Bahia errou demais. Então, sinceramente, 80 dias, com ou sem, pelo histórico da gestão atual, ó o ombro, ó o ombro, ó o ombro. Trazer um profissional para justamente atender a esta reclamação diária de 80 dias, 81 dias, 82 dias, 80... Pô, é claro que o Bahia deveria ter esse profissional, é evidente que o Bahia deveria ter esse profissional. Mas quem é gestor de empresa sabe muito bem. O tempo é longo, Wendel, 80 dias é longo. Mas para mim o pior é, sem o diretor de futebol, qual é a estratégia interna que o Bahia tem para substituir, para suprir essa lacuna? Acho que tem. Acho que tem. Porque a questão não está somente direcionada a 80 dias sem diretor de futebol. É saber que se o diretor de futebol é bom, porque mesmo quando nós tínhamos, era a mesma coisa que não ter. Era a mesma coisa que não ter. Então, a gente está cobrando quando tinha e agora quando não tem. E eu já falei aqui algumas vezes que o mercado do futebol brasileiro para esta função tá difícil. Porque esses caras não ficam desempregados não, viu?
O Chávari já deve estar empregado, o Drubski já deve estar empregado, o do Ceará que saiu agora já deve estar recebendo ofertas. Este mercado tá bom demais porque não tem quase ninguém para fazer um bom trabalho. Não tem quase ninguém. Então os caras ficam igual técnico. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Sempre tá. Mas bom trabalho, difícil. Bom trabalho que é essencial, não tem. Porque ao mesmo tempo que a gente cobra 80 dias sem diretor, a gente tem que pensar lá atrás que quando tinha também, os caras fizeram um péssimo trabalho no Bahia. Porque a gestão atual do Guilherme Belintani, claro que ela é responsável, ele sabe disso, já falou isso algumas vezes. Mas, pô, cadê o trabalho do Chávari, do Drubski, dos outros que passaram pelo Bahia? Os caras não fizeram absolutamente nada. Porque a queda do Bahia foi um processo, né? Não cai de uma hora, o Bahia não caiu de uma hora para outra. O Bahia foi descendo a ladeira, descendo 2019, sabe? 2019, 2020, 2020, primeiro e segundo semestre, 2021. Foi um processo. E tudo isso aí tem diretor envolvido de futebol. Então, ter ou não ter, para o histórico do Bahia, ó, o ombro, tanto faz. Quem é no mercado aí que o Bahia pode contratar? Tem bons? Não tem. Mas a pressão na rede social, a pressão aí dos grupos do Bahia é tão grande que de repente o Bahia vai pegar o primeiro que passar, velho. O primeiro que passar. Aí é que é o que vai deixar a gente mais chateado ainda, né? Que a pressão para contratar um diretor, o Bahia pode trazer qualquer um aí e aí lascar a gente mais ainda. Então, vamos ter paciência. Eu acho que o Belintani sabe que é importante esse cargo. O Vitor Ferraz, eles sabem que é importante. O Guto sabe que é importante. O Departamento de Análise de Desempenho do Bahia sabe que é importante ter um diretor de futebol. Mas vocês não acham que tá difícil encontrar? É fácil encontrar um diretor de futebol? Não é verdade? Vamos refletir junto aqui? Tá fácil. Porque os que o Bahia contratou, nada. Nada. Concordo. É um tempo grande. É um tempo grande. Mas os diretores de futebol que o Bahia trouxe, meu amigão, talvez até justifique essa demora.